Bom dia a todos, muito bom estarmos juntos. Bom dia a quem nos acompanha pelo YouTube. E, sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem assistir depois o culto, em qualquer horário. Essa é a coisa boa do YouTube, você assiste a qualquer horário, parece que você está ao vivo. É bom e não é bom, né? Porque às vezes a gente fica mais tranquilo, né? Mas é muito bom estarmos aqui. Boa parte da nossa igreja tem um grupo que está em Santos e tem um grupo que está participando do Adore servindo, né? Estão tendo um culto de finalização agora de manhã. A atividade maior já foi. Eles estão testificando aquilo que Deus realizou. Pois nós vamos ouvir dos irmãos de viva voz como foi esses dias. Mas bacana que você está aqui, é muito bom a gente estar juntos. Nós temos um programa de estudo que foi inspirado no programa da Igreja da Liberdade, que a pastora Aliana e um grupo que pensou na área bíblica aqui idealizou, que foi o Bíblia na Quarentena. E esse programa foi expandido a toda a denominação, chama Mais Bíblia da Vida, e é realizado durante as semanas por livros da Bíblia. Já estamos no terceiro bloco de livros, né? Terceiro ou quarto, terceiro, quarto, sei, do Mais Bíblia. E temos estudado vários livros, e eu, por último, estudei com o pessoal o livro de Ageu. Dizem que quando a gente começa a aprofundar, aquilo fica que não sai da nossa cabeça, né? E pensando na mensagem dessa semana, já estava escalado há um tempo, esse estudo tem me feito repensar, tem mexido comigo no sentido de eu reavaliar a minha própria caminhada com Deus à luz daquilo que a gente estuda. E o desafio maior quando você estuda um livro do Velho Testamento é entender o que ele tem a ver com a gente hoje, né? O que aquilo que foi escrito há quase 2.500 e tantos anos atrás, no caso do livro de Ageu, tem a ver comigo hoje, 2024, novembro 17. O que tem a ver comigo hoje? E esse é o maior desafio. O que um texto bíblico que foi escrito especificamente por um grupo de pessoas no passado pode ter a ver com a minha vida? Então, essa transposição de entender como nós trazemos para nós hoje é muito interessante. É um exercício de pensar dentro do texto bíblico o que Deus quis dizer para aquelas pessoas que Ele escreveu, quais princípios nós podemos extrair dali e como nós aplicamos esses princípios hoje. Saindo um pouquinho, viajando, por exemplo, a Bíblia fala de um problema que existia na igreja de Corinto, na igreja de Roma, que era consumir carne que foi sacrificada a ídolos. Havia um mercado lá que vendia carnes, tipo filé mignon por preço de carne de terceira. Só que aquele animal foi sacrificado a um ídolo. E a carne foi posta nesse mercado. Algumas vezes as pessoas não identificavam, mas outras ele sabia porque ela estava muito mais barata. E aí havia um forró-bodó, come ou não come? Pode ou não pode? Aí a gente pensa hoje, quem de nós comeria algum animal que foi sacrificado a algum cerimonial? Eu estou fora, nem que fosse de graça. Nenhum de nós, quer tenhamos uma fé cristã ou qualquer fé, ninguém mexe com nada. Estou fora. Mas naqueles dias era um problema sério. E dividia a igreja. Aqueles que comiam diziam, esses fracotes aí que não aguentam nada. E aquelas pessoas que não conseguiam entender, pensavam, nossa, essas pessoas ficam se envolvendo com coisas que não devem. E se gasta um monte de texto em Coríntios, em Romanos, para explicar. Agora, para nós, o que tem a ver isso com a gente?
eu não como isso, não tem nada a ver com o meu contexto, tchau. Mas há tantas coisas que nós temos dificuldade em lidar hoje, que não está escrito na Bíblia. Por exemplo, o que você pode navegar na internet? Vou lá procurar se está escrito, nem aos Romanos, nem aos Coríntios, meu. Correio naquela época, o cara tinha que ir correndo para entregar correspondência. Não tem. E como nós vamos entender isso? Pois é, essas leituras que parecem que não tem nada a ver com a gente, ela traz princípios. A parte do contexto específico em que está sendo ocorrido o problema, existe princípios para a solução daquele problema. Esses princípios nós conseguimos trazer e aplicar em contextos que a Bíblia não tratou. E aí entender o que Deus pode estar nos orientando a fazer em áreas que o Novo e o Velho Testamento não tocam. Em contexto específico, porém toca em princípios. Quando a gente olha para o livro de Ageu, a gente tem a impressão que esse cara não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com aqueles dias. Mas é muito interessante. Quem conhece um pouco da Bíblia sabe que os judeus foram levados cativos, foram dominados pelos babilônios. Foram dominados pelos babilônios bem antes de Jerusalém ter sido destruída. E o Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha nomeado o cara que reinava lá, que era da linhagem real em Jerusalém, mas era nomeado por ele. Ele levou um desses reis para a Babilônia, nomeou o sobrinho, depois mandou de volta. Quer dizer, ele comandava. A Judéia pertencia aos babilônios. Por isso, alguns, fazendo outro parênteses, falam aqui, eu vou ler um texto, citar um texto que fala de 70 anos. Mas se você olhar do retorno de Israel para Jerusalém, e a queda, quando foi destruída Jerusalém, não dá 70 anos. Mas a profecia de Jeremias tem relação quando foi dominado pelos babilônios, bem antes de Jerusalém ter sido destruído pelos babilônios. Um desses reis se rebelaram, fez aliança com o Egito, Nabucodonosor ficou fulo da vida, mandou lá e destruir tudo que tinha pela frente. Quem está acompanhando o programa de leitura dos jovens, lê o Salmo 137, vai ver que o salmista lá está uma fera, quer que destrua tudo, porque quando Jerusalém foi destruído, Nabucodonosor mandou arrebentar tudo que tinha. E na descrição do livro de Crônicas, diz que ele matou tudo que podia matar ali. Depois ele pegou as pessoas mais gabaritadas, jovens, pessoas, e levou um monte para a Babilônia. Então, os judeus foram cativos, de acordo com a profecia a Jeremias, se tem curiosidade, Jeremias 25:11, 70 anos do momento que Jerusalém foi tomada, 70 anos sobre o decreto do rei Ciro, o povo retorna para Jerusalém. Isso aí o decreto é no ano de 539 a.C., e o retorno é um ano depois, no ano 538. E, obviamente, para os judeus, o centro da adoração era o templo. No templo acontecia tudo o que eles faziam. O livro de Esdras vai dizer que, enquanto o templo não foi construído, eles fizeram um altar provisório, até que o templo pudesse ser concluído. E eles continuavam, os sacerdotes, oficiando todos os ritos conforme a lei mosaica determinava. A construção começou, era o ano de 536 que começou. Quando foi o ano 534, quem leu no livro de Esdras, vem lá Tobias e Sanbalate, começa a fazer oposição, debochar. Vocês não vão conseguir nada, nós vamos dedurar para o rei que vocês estão fazendo aí, que deve, não deve, há um bafafá, até que eles mandam uma carta para o rei, e na época já
já era outro rei, era Assuero, depois Artaxerxes. E quando a carta chega até Artaxerxes, ele vai lá no livro dos registros dos reis da Babilônia e descobre que realmente, na época de um desses reis, houve um levante, por isso Nabucodonosor mandou destruir. E ele diz, esses caras são barraqueiros, não pode mandar parar esse negócio, não tem que construir nada. E o tempo, a construção foi paralisada no ano de 534. A vida seguiu, havia um governador persa que dominava, já não são mais os babilônios que dominam, são os medos, depois os persas, medo-persas, e eles estão dominando. Havia um governador daquela região, mas era como se fosse uma província dos persas. E a vida continuava, cada um foi tocando a sua vida, cada um foi cuidando das suas coisas, vida que segue. Como em todo lugar, alguns se tornaram mais poderosos que outros, começou a haver problema de diferenças sociais, a haver problema de uma série de problemas que afligiu o povo que se restabeleceu ali. Deus então levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para exortar o povo que deveriam retomar a construção do templo. Isso era, segundo o livro de Ageu, no 2º ano do reinado de Dario. Aí fica fácil de identificar a data. Esse é o livro de cronologia mais precisa que tem na Bíblia, porque ele diz o ano que foi. Aí se vai nos registros históricos, aí não só bíblicos, mas históricos, e se chega ao ano de 520 a.C., com toda certeza. Aí no ano 520 a.C., pelo calendário nosso aqui, era o dia 29 de agosto do 2º ano, então o ano 520, Deus levanta Ageu, e Ageu começa a trazer palavras para o povo no sentido de retomarem a construção do templo. E o livro de Ageu é curto, são 2 capítulos, cerca de pouquinho menos de 4 meses, Deus dá 4 mensagens para Ageu, e Ageu dirige por meio de Salatiel, o governador, e Josué, o sacerdote, e aos remanescentes, através dessas 2 autoridades, ele manda 4 mensagens, sendo que a última é específica para Zorobabel. E essas 4 mensagens, elas dizem respeito à necessidade de retomada de reconstrução do templo. Era o ano 520, paralisou no ano 534, não, 14 anos depois. Então Deus está trazendo uma palavra para o povo que deveriam retomar a construção do templo, a reconstrução, porque reconstruir no mesmo lugar que Nabucodonosor havia destruído o templo anterior. Então há essa palavra. Aí normalmente as pessoas olham para esse texto, tem a ver com a construção de templo, e usa isso em campanhas de construção de templo, usa isso para campanhas que exortam as pessoas a contribuírem para construir um templo e tudo mais. Só que quando nós pensamos no que a Bíblia tem a nos dizer, e no sentido do templo no Velho Testamento e no sentido de hoje, nós vamos perceber que há uma diferença muito grande. Né? E, de novo, qual é a mensagem dada aqui e o que nós podemos aplicar aqui? E pensando um pouquinho, o que era o templo para o povo de Israel, para os judeus? O templo era o cerne do relacionamento com Deus. Por isso, quando eles se tornaram, eles fizeram um altar provisório. Eles fizeram lá um lugar que pudesse continuar o serviço, porque tudo era mediado por meio disso. Quando o povo tinha alguma necessidade, era o sacerdote que apresentava para Deus. Quando Deus queria falar alguma coisa, ele usava um profeta para falar alguma coisa. No Novo Testamento não existe mais isso. A reforma, o pastor Kengo nos relembrou outro dia, não os detalhes da reforma, mas a temática da reforma. A reforma, ela trouxe de novo essa questão, que todos nós temos livre acesso à presença de Deus, ao que é o chamado princípio do sacerdócio universal.
Todo crente tem livre acesso, não precisa mais de uma mediação sacerdotal, porque Jesus Cristo foi o último sacerdote, ele foi sacerdote, profeta e rei. Ele foi o sacrifício definitivo. O véu se rasgou de cima e embaixo e todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Esse é o princípio que norteou a reforma protestante. Não mais intermediação, nem de estrutura eclesiástica, nem de sacerdotes. Ninguém detém o poder de autorizar o acesso a Deus. Eu tenho livre acesso a Deus. E quando nós transpomos a figura do templo para o Novo Testamento, Deus começou a trabalhar nisso exatamente no período de exílio, de cativeiro. Porque estando na Babilônia, não tinha mais templo. Então, como eles adoravam? Bom, estamos isentos, não tem templo, estamos livres. Não, eles começaram a fazer reuniões familiares. E nessas reuniões familiares, eles compartilhavam com as novas gerações aquilo que era a história, aquilo que era a lei mosaica. E esse é um protótipo que o Novo Testamento passa a ser a sinagoga. No Novo Testamento havia o templo que foi reconstruído aqui a partir de Ageu, termina alguns anos depois. Começou a construção em 520, ela termina em 515, 5 anos de construção. Mas o Novo Testamento, depois, um dos Herodes, que era um construtor fantástico, ele deu uma repaginada final no templo, que depois ele foi destruído no ano 70, quando houve uma rebelião ali entre um segmento de zelotes, que era uma facção meio revolucionária em Israel, que se rebelou contra os romanos foi lá e destruiu o templo. O templo foi destruído. Depois ele foi reconstruído e hoje no lugar que está existe outra coisa, não esse templo mais. Mas o templo no Novo Testamento, ele passa a ter um outro sentido, no sentido teológico. A palavra de Deus nos diz no Novo Testamento que Deus é espírito, que nós devemos adorar em espírito e em verdade. E esse diálogo é a partir de um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Seus pais diziam que tinha que adorar lá naquele monte. Meus pais diziam que era nesse monte. Onde que a gente tem que adorar? E Jesus diz, nem lá nem aqui. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus traz uma nova dimensão da adoração. Adoração não é presença num lugar físico. Adoração é algo que vem do meu e do seu coração. Podemos estar aqui no lugar de adoração e não estar adorando a Deus. Podemos participar de um ritual que é o culto e não adorar a Deus. Porque a adoração não tem mais a ver com lugar nem com uma liturgia. Adoração, Jesus diz, tem a ver com o meu coração. Por isso mesmo, alguns participam de estudos bíblicos online, quando nós estamos online, um em cada lugar. Essa última turma de Ageu tinha gente de acho que 6 ou 7 cidades nesse Brasil todo e uma do Japão. E nós estávamos no mesmo espírito, adorando a Deus, juntos. A palavra também diz no Novo Testamento que eu e você que cremos em Jesus Cristo, passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E Paulo lembra os coríntios, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito? O Espírito habita em nós. Por isso, uma boa mordomia do nosso corpo significa um bom cuidado com a habitação do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. O Novo Testamento diz também que onde tiver dois, três ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Dr. Russell Shedd, escrevendo um livro sobre adoração bíblica, ele diz que não mais liturgias santas, mas relacionamentos santos. O que torna o nosso culto santo não é a liturgia que nós realizamos aqui. O que torna o santo é a maneira como nós nos relacionamos. Por isso diz, se você, ao trazer a tua oferta,
vamos expandir isso, não só oferta financeira, mas prestar a sua adoração. Lembrar que você tem alguma coisa com teu irmão, vai, reconcilia-te com ele, então vem trazer a tua oferta. Por quê? Porque a adoração tem a ver com relações santas. Então, aquilo que o livro de Ageu vai exortar para a construção de um templo físico, nós podemos pensar em termos hoje do Novo Testamento e da nossa vida hoje, 17 de novembro de 2024, que Deus está falando sobre a construção ou a reconstrução do nosso relacionamento com Deus. E essas 4 mensagens que Deus trouxe através de Ageu, na verdade, são 4 princípios que devem nortear a nossa relação com Deus, ou a nossa reconstrução da nossa relação com Deus. E aí nós vamos começar a entrar nessas 4 mensagens. São mensagens aparentemente simples, foram dadas num período de menos de 4 meses, 29 de agosto, a última mensagem vai no dia 18 de dezembro, é um pedaço curto de tempo que Deus falou através de Ageu. Você quer conhecer um pouquinho mais de detalhes? Zacarias é um livro maior e ele tem um pouquinho mais de coisas. Você quer conhecer um pouquinho mais? Você vai no livro de Esdras, que é o paralelo. Esdras, inclusive, vai falar de Ageu e de Zacarias, que você vai compor o quadro do que está acontecendo aqui. Mas a primeira mensagem está no capítulo 1. Começa dizendo assim, capítulo 1, verso 1, eu vou ler na NVT, que a NVT já passa para o nosso calendário. Algumas versões estão no calendário judaico. E aqui diz assim, em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario. Aqui no calendário judaico vai dizer, primeiro dia do 6º mês do 2º ano. 6º mês, 29 de agosto para nós. Lembrando que o ano novo judaico não bate com o nosso ano novo, o nosso calendário, ele é diferente, é um calendário baseado em outra referência. Por isso, inclusive, os dias não vai bater. Aqui está dizendo primeiro dia do 6º mês, aí fala 29 de agosto. Será que é só defasagem de meses? Não, é uma contagem diferente, tá? O que Deus vai falar aqui? Versículo 2, aqui eu já estou lendo na NAA. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E depois o verso 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto o templo permanece em ruínas? O que está acontecendo? As pessoas diziam, não chegou a hora ainda de construir o templo. Já tinha passado 14 anos. Afinal, tem um altar, os rituais principais continuavam acontecendo, ou seja, a relação com Deus continuava sendo provisoriamente estabelecida, e cada um foi cuidar da sua vida. E aqui é uma palavra, quando diz assim, viver em casas luxuosas, tem uma versão que vai dizer casas apaneladas. Não sei se quer dizer cheia, literalmente, né, professor Edson? Apanelada significa cheia de panela. Deve ser um referencial bom para medir a riqueza. Mas já havia um problema sério. Se você for lá no livro de Esdras e Neemias, você vai perceber que havia um problema sério de pessoas que estavam tendo mais posses, estava começando a emprestar dinheiro com usura, com juros. Havia gente que tinha muito, enquanto a maior parte do povo estava passando fome. Então já havia um problema que Deus vai denunciar em Esdras e Neemias, mas aqui em Ageu não aparece. Então Deus está dirigindo uma palavra forte a essas pessoas que eram os magistrados, as pessoas das classes mais altas, que possivelmente estavam dizendo assim, não, gente, calma, mexe com isso não, o reizão lá vai pesar a mão na gente, a gente nem exército tem, o que a gente vai fazer?
Vamos cuidar cada um da sua vida mesmo. Então não é o fato de que estavam com medo de recomeçar, mas o fato é que eles começaram a priorizar as suas próprias coisas, a sua vida, e começaram a cuidar das suas próprias coisas, e aqui literalmente de se enriquecerem. E aí Deus traz uma palavra que está no verso 6. Assim diz o Senhor: considere o que tem acontecido com vocês. Desculpa, verso 7. Considerem o que tem acontecido com vocês. Para aí, gente. Põe a mão aqui assim e dá uma pensada. Dá uma repaginada. Dá aquele tempo de parar e fazer dá um insight aí. Dá uma pensada. E no verso 6, antes de falar isso, ele faz uma colocação. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E quem recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. O que Deus está dizendo? Vocês plantaram muita semente, mas colheram pouco. E o pouco não deu para satisfazer a fome. Vocês bebem e não mata a sede. Vocês trabalham, ganham salário, botam no bolso, mas o bolso está furado. Vocês não estão conseguindo se manter. Dá uma parada e pensa o que está acontecendo com vocês. Às vezes a gente entra num frenesi de vida, num ritmo, e vai batendo, e assim, se não parar, a máquina é um rolo compressor. E o que Deus está falando aqui é o contrário. Para e pensa um pouquinho. Se tudo que você tem investido na sua vida, o que você prioriza, onde você gasta tempo, no que você valoriza, se é isso mesmo que tem dado o retorno que você espera. De vez em quando eu era moleque, eu falo brincando, se Jesus não tivesse entrado na minha vida aos 18 anos, eu ia ser, desculpa a expressão, esses esquerdistas na época bem violenta, não entrando em juízo de valores. Eu falava brincando, e os meus amigos, o sonho de consumo era ir em Brasília e jogar uma bomba. Vivia um pós-repressão, em que se falava que estava cheio de espião, da não sei do que tinha que ter cuidado com o que se falava. Era um bando de moleque doido para se rebentar com tudo. Apostando a vida em alguma coisa. Mas a palavra é, no que dá isso? Você investe a sua vida, você entra numa escalada desesperada para correr atrás de alguma coisa. E Deus está perguntando para nós hoje, aonde isso tem levado? O que isso preenche? Conversei com um homem muito que impactou a minha vida, já problemas de saúde sérios. E ele diz, eu caminhei por caminhos que eu achava certo, fui alertado no caminho que eu deveria buscar Deus, mas eu achava que estava tudo certo. Mas hoje que eu encontrei Deus, eu paro e penso. Ele fala assim, onde deu toda aquela caminhada? Tudo aquilo que eu acreditei. Era um homem bom. E ele diz assim, faltava alguma coisa. E eu me envolvia mais e mais e mais e mais. E eu descobri que faltava Deus. Deus está falando através de Ageu para o povo. Gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo com vocês? Vocês plantam e não satisfaz. Vocês trabalham e não dá. Come e não mata a fome. Bebe, mas não mata a sede. Vocês perceberam que tem alguma coisa errada? Considere o que está acontecendo com vocês. O que Deus está falando para nós aqui, para o povo, é que reconstruir o relacionamento com Deus requer prioridade. O povo não priorizava Deus. Qual é o principal dos mandamentos? O judeu sabia, e a gente deve saber. Amar a Deus no tempo que der, na brecha que sobra, aos domingos. O que diz lá?
acima de todas as coisas. Todo coração, todo entendimento, toda força, toda alma. E antes, a versão de Marcos é a versão original, que o judeu recitava começando com aquilo. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Deus. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo entendimento e toda a força. O judeu não recita só os 2 grandes mandamentos. Ele começa com essa frase inicial. Prioridade. Se eu e você queremos construir ou reconstruir o nosso relacionamento com Deus, nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é prioridade. E a pergunta para mim e para você é: qual a prioridade que nós damos para Deus? Nós damos do que sobra para Deus, do tempo que dá? Afinal, a vida, meu filho, de São Paulo é uma loucura. Afinal, eu estou no começo de carreira, eu tenho que vencer. Afinal, eu tenho uma demanda, eu tenho cargos, eu tenho responsabilidades. Qual a prioridade? A gente avalia por aquilo que a gente faz. Ler a Bíblia é prioridade a Deus, mas viver corretamente onde eu estou pode não ser. Né? Mas tudo envolve. Se Deus é o único Deus e a minha prioridade, Ele dirige tudo o que eu faço. Tudo. Essa é a pergunta. Eu quero reconstruir a minha relação com Deus? Requer prioridade. A segunda mensagem está no capítulo 2. E essa mensagem é muito interessante. Capítulo 2, verso 1, na versão NVT. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, 17 de outubro, foi setembro, mais ou menos 1 mês e 20 dias. Depois Deus traz uma palavra. E ele diz assim, para o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, para perguntar para o resto do povo: quem de vocês viu o templo no seu primeiro esplendor? Verso 3. A gente pensa assim, que pergunta mais estranha, né? Mas se você for lá no livro de Esdras, você vai perceber que quando lançaram os fundamentos para recomeçar a construção, a geração mais nova que não tinha visto o primeiro templo, eles começaram a gritar de alegria. Mas os sacerdotes, os remanescentes mais velhos, que viram o templo de Salomão, começaram a chorar. E Deus vai continuando nessa mensagem que manda, dizendo assim: que lhes parece essa segunda casa? Nada, né? Aos olhos do que foi o outro. Mas eu, porém, digo para vocês que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Uau, mas o outro era uma suntuosidade. A quantidade de ouro, prata, metais preciosos que Nabucodonosor levou, eu estava lendo um comentário, eu não estou bem certo, mas é alguma coisa na casa de bilhões de dólares. No dinheiro de hoje, pelo preço do ouro hoje. E agora eles estão numa construção mais tímida. Salomão construiu no auge. Davi conquistou tudo que podia. E Salomão tinha nas mãos, as pessoas vinham trazer, queria participar. Dava madeiras finas, trazia ouro de presente, tudo. Além do que Davi acumulou e consagrou, está escrito em Crônicas. E essas pessoas estavam chorando. E Deus diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Tem vários estudos complementares, à luz do que
vem ocorrendo e chega no Novo Testamento, que dá para olhar e entender por que é que Deus falou daquela maneira, mas aquelas pessoas que foram ouvintes originais não têm esse tanto de história que nós temos. Não tem a vinda de Jesus. Então, para eles, é uma palavra que nós chamamos profética. Palavra de algo que eles ainda não estão visualizando. E nós já estamos aqui. Para nós, isso tudo é passado. Para eles, era algo que ainda não tinha acontecido. Então crer ou não crer. Deus está falando e depois ele fala assim, porque eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Eu, Deus, estou dizendo. E para um judeu, essa era uma palavra pesada. Para nós, Deus falou, sei lá eu. Muita gente vai falar assim, eu sei lá eu quem é Deus. Eu quero uma garantia aí, né? Mas para o judeu, essa expressão era muito forte. Mas o que Deus está querendo dizer com esse papo, esse lero-lero? Olha a primeira, a segunda. Primeiro para dizer que Ele, Deus, é que vai fazer. Não havia elemento humano capaz de afirmar que as coisas poderiam andar bem. Mas lá no meio dessa conversa, ele fala assim, versos 4 e 5. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todos os povos da terra, sejam fortes. Diz o Senhor, trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram de Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Nas versões contemporâneas dizem, sejam corajosos. Reconstruir ou construir a relação com Deus requer coragem. Tem que ter coragem. No livro de Esdras vai mostrar, aqui não mostra, que no meio dessa palavra, de novo os caras começaram a futricar com o governador da região. E o governador manda uma carta de novo para o rei. Só que o rei, quando chega lá, que não era mais Dario, Dario, quando chega lá, ele olha outras coisas. Aliás, o povo de Israel, né, Salatiel e outros foram mais espertos, mandaram cartas também e mandaram ele olhar o que o rei Ciro havia escrito. E quando esse rei agora, Dario, vai lá e lê, o que ele vê? Que Ciro mandou de volta, e não só mandou de volta, como mandou levar toda a riqueza que Nabucodonosor trouxe. Quem lê a história lá, viu que Nabucodonosor, a uma certa altura, ofereceu um grande banquete, serviu nas taças que tiraram do templo, e Deus trouxe uma palavra pesada contra ele. Aí o tiro saiu no pé do cara. O cara tentou e disse assim, ó, não só está autorizado a fazer, como você vai dar toda provisão para que eles possam fazer. Então havia um clima de ameaça de novo, e de novo o trem vai pegar. E Deus então traz uma palavra, dizendo para eles, não, sejam fortes, sejam corajosos, porque eu, Senhor, estou com vocês, conforme a aliança que eu fiz com o povo quando estava saindo do Egito. Eu vou manter a palavra que eu dei. Meu Espírito está com vocês, eu estou com vocês. Então, se nós queremos reconstruir ou construir a nossa relação com Deus, requer coragem. Sabe por que requer coragem? Nós vamos ver na sequência. Porque existem demandas que Deus pede. E para botar a casa em ordem, é preciso coragem. Para ajustar as coisas, é preciso coragem. Para consertar as coisas, é preciso coragem. Para admitir e botar a coisa como deve ser, requer coragem. A conversa continua e o texto começa a terceira mensagem, até engraçada.
Deus fala por meio de Ageu, diz assim, chama os sacerdotes, porque os sacerdotes eram como consultores quando dizia alguma coisa com relação à lei. Eles que entendiam da lei que Moisés deixou. Então, eles eram consultores. Se você olhar, pesquisar, você vai ver que tem referências em Levíticos e outros lugares que está escrito isso. Então, ele chama os sacerdotes e diz assim, ó, é o seguinte, pergunta lá para eles, para o sacerdote. Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada, se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado. Ou seja, a carne que estava ali era santificada, a roupa era santificada. Já dizendo, se essa coisa santificada tocar em qualquer outra coisa não santificada, essa coisa fica santificada? A resposta dos sacerdotes é não. Aí continua perguntando, se alguém se tornou impuro, ou seja, o indivíduo que vai carregar coisa está impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer coisa, e tocar em qualquer coisa, qualquer dessas coisas acima, ficará impura? E o sacerdote respondeu, sim, ficará impura. Vamos repassar. Uma coisa santa, tocar em algo impuro, não torna ele santo. O indivíduo impuro, tocar em qualquer coisa, torna aquilo impuro. Ou seja, a pureza não transfere, mas a impureza transfere. E o comentário que eu li disse o seguinte, alguém está saradão, está são, encontra com alguém que tem Covid, ele transfere a saradeza dele para o outro? Vem aqui, cara, eu vou te abraçar, você vai ficar bom, porque eu sou sarado. O que foi a recomendação? Isola o cidadão lá no quartinho, porque senão ele contamina todo mundo. Eu fiquei 2 vezes no quartinho de castigo. Ainda bem que o computador tinha Netflix, né? Mas, o contrário, se eu estou contaminado, eu relo em alguém não contaminado, eu contamino. Ele perguntou essas 2 coisas. E o sacerdote respondeu, a primeira é não, a segunda é sim. Aí Deus dá a paulada na cabeça dele. Então continuou o verso 14. Assim é este povo, e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, que oferece ele tudo impuro. Por que ele está falando que eles estão fazendo ofertas impuras? Porque eles tinham um altar provisório e continuavam fazendo. E ele estava diante de um contexto que ele diz, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Então, prestes a reconstruir tudo, dizendo que essa glória vai ser maior do que era a anterior. Se você ler em outras descrições, tanto na consagração do templo que Salomão terminou, quanto lá no final do livro de Êxodo, do tabernáculo, diz o texto, a glória do Senhor encheu aquele lugar. Então, eles acreditavam literalmente que reconstruindo o templo, a glória do Senhor encheria. Ele está falando, só o que acontece, aquilo é todo santo. Vocês vêm com uma coisa impura, o que vai acontecer? Vocês tocam no sagrado, vocês vão ficar sagrados? Não. Vocês são impuros, o que vocês levam na mão é impuro. Pode ser um novilho separado, pode ser a primícia, pode ser o melhor produto de oferta, mas a mão de vocês é impura, então isso é impuro. Por que Deus está falando isso? Primeiro, porque ele está relembrando que eles inverteram a prioridade. Cada um estava cuidando de si. Deixa esse altarzinho aí. Afinal, eu vou no culto todo domingo, cumpro com as minhas obrigações, não importa se a minha vida é como é. Mas tinha mais problemas. Se você ler lá no livro de Esdras, você vai perceber que Deus vai trazer um monte de coisas que estavam em desacordo com o que Deus estabeleceu. Não vou entrar na discussão, porque é meio tenso discutir aquilo, que o casamento misto era um deles e a ordem foi que eles despachassem todos que não eram. É meio estranho de conversar, porque a gente lê com a cabeça de hoje, não lê com a cabeça daqueles dias. Então, não vamos entrar nessa discussão.
Mas havia uma série de coisas que não estavam em acordo. E o fato de não priorizar em Deus fez com que várias coisas na vida deles ficassem fora de lugar. Portanto, por mais que a oferta fosse separada e o local de oferta fosse consagrado, ele está dizendo assim: não torna isso puro. E o que Deus está querendo dizer? Que reconstruir, ou construir a relação com Deus requer santidade. Não dá para levar a coisa mais ou menos. Há um texto que eu gosto muito que Deus fala para Ezequiel, leva numa visão, ele vai medindo as águas, né? Dá na canela, dá aqui dá na cintura, e uma hora ele não consegue controlar e vai. Em todas as medições eles estavam na água. Só que quando está na canela, eu ando para cá, não, eu vou para cá. Ah, eu vou na contramão. Agora, que a água cobrir, não tem jeito. A corrente te leva. Você vai por onde as águas determinam. Em todas elas você está dentro, mas em algumas você mantém o controle. Por isso, muitas vezes, não experimenta Deus na sua plenitude. Para experimentar Deus na plenitude, precisa mergulhar por completo. Canela é água? É água. Mas é parcial. E Deus está dizendo o seguinte: para experimentar o relacionamento com Ele, é preciso santidade. E por último, é uma palavra específica para Zorobabel. 2:20 diz assim: naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou uma mensagem a Ageu. E essa mensagem é específica para Zorobabel. Diz para Zorobabel. Toda vez que a gente olha um texto aqui, nós temos que entender de novo que o texto tem dois aspectos. Primeiro, era uma mensagem para Zorobabel. Tem alguém aqui que é Zorobabel? Ninguém com o mesmo nome, mas ninguém é Zorobabel. Portanto, essa palavra não é para mim, é para Zorobabel. Especificamente era para Zorobabel. E ele, ao ter recebido essa palavra precisa ter feito algum efeito na vida dele. Ele, legal, não entendi nada não, cara. Traduz para mim aí que essa palavra tem que ter feito algum sentido para ele, Zorobabel. Era uma palavra de Deus para ele. Só que nós estamos lendo hoje, aqui era 520, nós estamos antes de Cristo, nós estamos em 2024. Pelo menos 2544, fora aí um ajuste de gap ali, quando o calendário, alguns falam que tem um gap de tempo, então é menos do que isso. Sei lá, 544 anos. O que essa palavra significa para mim? Então, quando a gente estuda aqui, a gente descobre que tem coisas que já aconteceram em Cristo e tem coisas que estão profetizadas para os finais do tempo. Os estudiosos analisam dentro da teologia bíblica toda, buscam em outros textos, analisam à luz do que já aconteceu e percebem essas coisas. Nós estudamos com o pessoal pesquisou, e tem vários aspectos que são assim. Mas para nós hoje, o que eu queria trazer é o que significou para Zorobabel. Foi uma palavra pessoal. Quando Deus dirige, fala para Zorobabel. Fala para o Serginho. Fala para o Edu. Fala para a Denise. Você já viu que bacana? Fala para o Valdemar. O que significa isso? Quando Deus dirige uma palavra pessoal para a gente, é uma coisa fabulosa. Eu vivi uma experiência, eu já compartilhei em alguns lugares. Nós construímos uma casa. E tinha lá um monte de situações, fornecedores, algumas coisas, construtor e tal, que prometem coisas. Quem constrói sabe disso, mas eu, barriga verde, não sabia nada disso. Né? Falou que era ontem, é ontem. Falou que amanhã é amanhã. E eu estava, assim, soltando faísca pelas ventas. Né?
Estava fulo da vida, bravo com Deus. Pô, Deus, qual é? O negócio não vai, o cara está me enrolando, estou perdendo dinheiro. E aí tem uma rádio de música evangélica que pega mais ou menos aqui, lá também pega mais ou menos. Aí eu fui buscar alguma coisa num lugar lá, acho que era gelo, sei lá o que eu fui buscar. Aí eu voltei, peguei e liguei o rádio. Liguei o rádio, começou a tocar uma música que eu nunca tinha ouvido. A música dizia mais ou menos assim: fica tranquilo, se aqueles que prometeu não cumpriram. Falei, que isso, Deus? É que Deus não divide a glória com ninguém. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Verdade, Deus! E eu comecei a conversar com a música. Eu falei, que rádio música que é essa? Aí eu cacei no Spotify e achei a música. Mas você percebe que coisa que parece estranha, né? Mas quando você sente assim, Deus falou comigo. Tipo, Edu, aqui, rapaz. Para de bufar aí, cara. Fica tranquilo. Se aqueles que prometeram não cumpriram, é que Deus não divide a glória com ninguém. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E naquela hora, meu irmão, eu liguei o rádio, fui ouvindo o negócio, porque Deus falou comigo. Você percebe a importância desse negócio para um cara como Zorobabel, que é o chefe da coisa. Tinha um governador persa que é responsável por toda aquela área. Mas Jerusalém tinha uma autoridade, um governador, que era Salatiel, Zorobabel. Que, por sinal, é da descendência de Davi e vai ficar na genealogia de Jesus. Aparece nas duas genealogias citadas no Novo Testamento. Por isso que falam que esse texto aqui tem uma vertente, né, que tem relação com a segunda vinda de Cristo. Maurício, eu vi o Maurício entrando, o Maurício pesquisou bastante esse negócio aqui, sobre a restauração da raiz davídica, né, Maurício? Então, aqui nós vemos um princípio essencial para reconstruir ou construir nossa relação com Deus. Nós precisamos de promessas ou de palavra profética. Alguns não gostam dessa expressão, palavra profética, mas é o que é. Mas vamos usar promessas. Nós precisamos de promessas. Precisamos apegar no que Deus está falando com a gente. Não são parâmetros humanos para reconstruir. Olha que interessante, a Geo fala sobre reconstrução, mas não dá uma orientação técnica. Nenhum desenho, né, Serginho? Nenhuma plotagem num desenho bonitinho, né? Nenhum cálculo estrutural, né, Geraldo? Nenhuma orientação técnica de construção. Mas princípios que têm a ver com a vida das pessoas. Se eu e você queremos reconstruir a nossa vida com Deus, nós precisamos de prioridade. Deus tem que ser prioridade. Mas eu vou largar o tempo todo só com Deus, aí como que eu vou ver? Não, meu irmão. Tudo que você faz precisa permear Deus. A gente acha que prioridade para Deus é o que eu faço aqui agora, que eu estou priorizando. Estou parado ouvindo um camarada falar na frente de Deus. Não é. 7 dias da semana, 24 horas por dia. Tudo que eu faço precisa permear Deus. Meu trabalho, minhas conversas, meu andar, tudo que eu faço precisa refletir Deus. Precisa coragem, porque senão eu não alinho a minha vida com a vontade de Deus. Se não tem coragem, não consegue. Ah, deixa assim mesmo. Tudo bem. Vai mais ou menos. Precisa de santidade. Precisa tomar ações. Porque senão o que você traz é impuro. E Deus não se agrada. E precisa de palavra profética ou de promessas de Deus na sua vida.
Você quer reconstruir ou construir sua relação com Deus? 4 parâmetros importantes: prioridade, coragem, santidade e promessa. Vamos ter um tempo de oração. Coloca a sua vida na presença do Senhor. Se alguma área dessa que Deus precisa trabalhar com você, então agora ora, pede para Ele te dirigir. Senhor, ajuda-nos a tomar uma decisão séria de construir ou reconstruir nosso relacionamento com o Senhor. Lembrando que isso vai requerer de nós prioridade, vai requerer de nós coragem, vai requerer de cada um de nós santidade, vai requerer que cada um busquemos as palavras proféticas do Senhor para a nossa vida, as promessas do Senhor para as nossas vidas. Parâmetros sem os quais nós não vamos reedificar corretamente. Tudo aquilo que nós decidirmos precisa estar baseado nesses 4 parâmetros, Pai. Nos ajuda a caminharmos dessa forma. Nós entregamos nas suas mãos a vida de cada um dos queridos e queridas que nessa manhã tomam uma decisão séria de realinhar suas vidas, reconstruir sua relação com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Serginho?